caiu antes da gente pensar uma coisa e já era. Mas acontece isso mesmo, normal. João Norberto. Tá chegando. Vou ver se eu faço pouca edição no vídeo, que normalmente os vídeos que eu gravei da turma passada de Ciências da Natureza, Ciências Naturais, eu fiz uma pequena edição lá. Então eu tirei alguns pontos de fala, não. Fala foi todo deixado. O que eu tirei foi uns pontos de parte silenciosa, que eu sabia que aquelas partes não iam ser prejudicadas. Assim que eu consegui fazer a edição das aulas de ontem, e a edição das aulas de hoje, já vou deixar disponível lá no YouTube, naquele endereço que eu deixei no grupo lá para vocês. Tá bom? Agora Obrigado. tá. Oi? Eu vou deixar lá para vocês liberado lá os vídeos, que aí vocês vão ter mais facilidade. Qualquer coisa, qualquer uma situação que queira recordar, vai estar nos vídeos também. E normalmente eu deixo lá para pessoa poder, como se diz, fazer pergunta, fazer comentário a respeito. E aí, sendo vocês, eu já deixo lá liberado para que vocês possam fazer esses comentários se precisar. Tá bom? Aí, como nós tínhamos ali nessa situação que nós estamos vendo, o que a gente faz normalmente no nosso dia a dia? Nós temos isso aqui. Nós fazemos esses arredondamentos direto. Numa loja, por exemplo, costuma aparecer mais o primeiro elemento ali. 39 inteiros de reais, R$ 39 com 99 centavos. Volta um centavo para a gente? Não. Então isso aí é apenas um chamativo. Porque a gente não costuma olhar para os centavos, a gente olha para cá, no 39. Na outra loja está com esse preço. R$ 40. Ah, mas ali está 39 e 99. São os mesmos R$ 40. Só que a gente olha sempre quem? A parte inteira. Então, nessa condição, a gente acaba se enganando, deixando ser enganado. Então, no caso, se eu pegar aqui, 39 e 99. Então, eu estou trabalhando com arredondamento aqui, adicionando 1 ao segundo valor 9, ou melhor, o primeiro valor 9, que eu tiro o segundo fora, estou fazendo quem? Arredondando. Ah, mas ali se eu colocar um centavo, tem que me voltar um centavo. Nem existe mais a moeda de centavo. De um centavo já não existe mais em circulação. Então, o que ocorre aqui? Você tem 3 centavos. Se não tem um centavo para voltar, como é que vai fazer 3 centavos? Como é que vai formar os 3 centavos? Não tem como. Então, nessas condições aqui, tanto o primeiro quanto o segundo estão se relacionando a quem? R$ 40. Porque 3 centavos não tem, balinha de troco você não vai querer. Então você vai pensar, bom, nem hoje em dia a bala de dá para receber de troco, porque não vale mais 3 centavos. Uma bala vale mais que isso. Uma faixa de 10, 15 centavos uma balinha, ou até mesmo 50 centavos, R$ 1. Então não compensa, não vale a pena. Então essa condição nós chamamos de arredondamento, que funciona com todo esse processo, com a base decimal, com os números decimais aí, e com, basicamente, o trabalho com a notação científica. Nessa condição toda, novamente eu vou trazer o livro para a gente aqui, vou expor ele novamente, para a gente ver mais uma situação com ele em relação ao conteúdo. Então aqui já estão todos. Puxar o livro de novo.
E aqui nós temos a tabela. Aí você fala assim, mas que tabela que é essa? São as posições dos expoentes da base 10, daquela potência que nós vimos ali na lousa. Então eu tenho N é o expoente. Então esse N aqui, ele tem valor numérico. E se você percebe que ele está aqui, ó. Então aqui nós temos uma quantidade de zeros e 1. Então eu tenho 14 zeros após a vírgula aí, no caso seria o ponto, 14 zeros e 1 no final. Então eu estou forçando ele a ser o que ele não é. Expoente é negativo. Ou a quantidade de elementos aqui é negativo. Isso quer dizer, eu vou forçar a vírgula a andar 15 casas para que o 1 se torne inteiro. Então fica com 10 elevado a menos 15. Qual é o nome que se dá a isso? Fento. Então, a unidade de medida dele, fento. A simbologia é o F minúsculo que nós temos aqui. Certo? E cada um deles nós temos uma identificação. Hoje em dia fala muito em nanotecnologia. O que é esse nano? É 10 elevado a menos 9. Então ele é menor que um milímetro. O milímetro são menos 3. Então ele está 3 vezes abaixo do milímetro. Então, você tem lá 9 zeros, você tem 8 zeros e um 1. Então você tem 9 casas abaixo da unidade principal. Então ele é chamado de nano. É a nanotecnologia que nós temos aí hoje em dia. E ele é identificado por essa letra, que agora não marca aqui, marcou, que é a letra grega. Então, fenton, F, pico, P minúsculo. E aí você tem aqui um microcomputador. Por que é microcomputador? Se é um computador grande, que para carregar às vezes é pesado. Porque o computador mesmo, ele foi o primeiro que foi chamado de ENIAC, ele era enorme. Se você pegava a parede de uma sala de aula normal, aquele computador ocupava quase não, toda a sala, incluindo juntamente naquela parede. E fazia pouca coisa de trabalho do que faz hoje. Um celular simples hoje faz o trabalho que ele fazia, vamos dizer, que você faz em minutos com o celular, ele fazia em horas de trabalho. Então era situação assim, por isso que foi chamado de micro, esses computadores de mesa. Hoje em dia você tem micro na condição aí que tem peças que a gente não imagina que possa ter tanta capacidade, mas tem. E ele vem na ordem crescente. Então 15, 12, 9, 6, 3, 2, 1. Todos negativos. Aí você pode até perguntar, mas como que vem na ordem decrescente? Se vem do 15 para 1. O 15 é negativo. Então, quanto mais longe de zero à esquerda ele estiver, ele é menor que o anterior a ele. Então, 15 negativo é menor que 12 negativo. Então, você já vê pelo tamanho aqui, ó. O 15 tem tudo isso aqui longe do zero. O 12 só tem isso daqui, opa, essa quantidade aqui, menor que zero. Então, você já vê que o tamanho do 15 em relação ao 12 em distância do zero já é pequena. Ou melhor, já é grande. Então, o que acontece? 12 está mais próximo de zero, então é maior que 15 negativo. E aí nós temos, então, as unidades. O mili, no caso, estamos trabalhando com uma quantidade menor do que são um milésimo do que eu tenho da unidade. Nós tem o mi, é a micromilésima parte da unidade. Mili é a milésima parte da unidade. Cent é a centésima parte. Décima parte. E aqui é a unidade, que é o 10 elevado a zero.
Então, todo número elevado a zero se dá quem? 1. E essa unidade depois você vai fazendo o quê? Você vai trabalhando com ela para os seus múltiplos. Então, vou multiplicar por 10. Então, 10 elevado a zero vezes 10. Então, está acrescendo 1. Então, você acrescenta 1 aqui ao zero. Então, formou 10 elevado a 1. Isso é chamado de deca, decâmetro, decalitro. Que nós vimos isso lá atrás. O símbolo, a simbologia dele, DA. Isso representa a dezena. E com isso nós temos todos esses elementos até 10 elevado a 15. Olha o tamanho de 10 elevado a 15. Depois o zero à direita dele. Olha o quanto que ele cresceu. Desculpa aí. Isso tem... Então, 10 elevado a 12 equivale ao terabyte, por exemplo. Ele trabalha com bilhão. E nós temos o peta, que representa milhar de bilhão. Deixa eu tomar uma golinha d'água, peraí. Então, nessa tabela, está reduzido aí todas as formações dos números decimais, ou sistema decimal de contagem numérica. Tanto para número muito abaixo de zero, quanto para número muito acima de zero. A notação científica nós vimos agora há pouco, a sua representação, como que funciona. E aqui nós temos exemplos. Um número muito grande, em notação científica, 1,95. O expoente não foi forçado a ser criado esse número, não foi forçado a escrever esse número, então o expoente é positivo. Já nessa condição, nós temos menos 4 como expoente da base 10. Por quê? Eu tenho a primeira casa, que é 0, segunda casa é 0, terceira casa é 0, quarta casa é o 7. Então, ele andou 4 casas para fazer com que o 7 se tornasse um número inteiro, forçosamente. Com essa forçosamente, com essa condição forçosamente, o expoente fica negativo. E então nós temos outras formações aqui. Fazer o número da base de notação científica no número normal. Olha o tamanho que ele fica. Só um minutinho, gente. Espera aí. Opa, de novo. Então aqui você transformou, passou de uma notação científica para a escrita normal. Aí você vai, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trabalhar com essa nova formação normal? Eu vou pegar esse número e vou trabalhar 10 elevado a 12. Aí você pode até pensar, vou trabalhar com muita casa decimal, com números zeros, uma quantidade grande. Então, o 1 vai ter 12 zeros. Como é que eu vou fazer essa multiplicação? A gente não faz a multiplicação. Você pode até pensar que é estranho falar assim,
Mas a gente não faz essa multiplicação. Como não? Bom, para esse caso, vou dar mais uma paradinha aqui, trazer vocês de novo na lousa. Coloquei para gravar. Para a gente entender o seguinte, como é que vai funcionar isso? Como é que eu vou colocar o número daquele lá sem multiplicar? Da mesma forma que nós lemos um número para formar o expoente da base 10, nós contamos o expoente da base 10 para formar o número de novo de volta. Então nós vamos ter a escrita dele de uma maneira mais simples. Como estava lá no livro, nós tivemos lá 2,87 vezes a base 10 elevado a 12. Você fala, não, mas é muito. Vou ter que trabalhar esse 10 elevado a 12, é muita coisa. Pensa na seguinte situação. Tenho 10 elevado a 12. Tenho 2,87 ou 2,87. O que acontece aqui? Eu andando essa vírgula para depois do 7, não estou forçando nada, porque o expoente já é positivo. Então, andando a vírgula aqui duas casas para frente, ou da esquerda para a direita, eu vou ter menos 2. Então, eu estou fazendo o quê? Estou forçando a existência de 87 como inteiro também. Então, daqui eu vou tirar esse 2 aqui, negativo, vai sair do menos 12, do 12 positivo. Então, nós teremos 287 vezes a base 10 com 12 menos 2. Que aí eu já estou tirando da jogada duas casas ali. 12 menos 2 vai dar 10. Então tem 287 vezes a base 10 elevado a 10. Ora, mas cadê aquele monte de número que apareceu? Tem um monte de zero. Um monte de zero vai aparecer agora. Como assim? Eu vou ter 287, que é o número, com 8 ali voando, mas tudo bem. 287 é o número. Esse 10 expoente está dizendo assim, quantos zeros vão estar depois desse número? São 10 zeros. Então, eu acrescento lá os 10 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Estamos colocado aí o elemento. Então, não preciso fazer muita conta. Não vou fazer multiplicação com um monte de zeros lá. É só contar quantos zeros ele pede. O expoente aqui pede 10 zeros. Então aqui eu vou colocar os 10 zeros para ele. Isso aqui, separando de unidades de milhar, nós temos isso. Pela condição da língua inglesa, aqui nós temos vírgula, 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 vírgula. Estou separando milhares. E lá em cima, essa vírgula nós chamamos ela de ponto. Que aqui nós vamos trabalhar com padrão internacional. 2,87. Então, a vírgula separa a unidade de milhar. Então, temos formação de mil, milhão, bilhão, trilhão. Nós temos 2 trilhões e 870 bilhões nessa formação com 10 elevado a 12. Pronto. Resolvido a situação. Como é que eu tenho como o trabalho com ele? É bem significativo dessa forma. E o que se eu tiver com um número muito pequeno, também funciona da mesma maneira. Se eu pegar lá 0,00, não, vou pegar um número que esteja com a base 10, expoente negativo. Vamos ver lá, 3,5
vezes a base 10 elevado a menos 6. Aí você vai, bom, aí complicou o negócio, porque eu tenho que trabalhar aqui com esse número. Eu já tenho esse ponto aí. Como é menos 6, o que acontece? Ele está dizendo que esse número foi forçado a ser o que ele não é. Ele não é um número inteiro. Então eu vou contar 6 casas da direita para a esquerda. Então aqui já está pedindo, conte 6 casas, não acrescenta zeros. Se eu contar 6 casas, acrescentando zeros à frente do número, não atrás dele. Então vai ficar lá, trazendo um número para cá. O ponto está aqui. Ele vai andar 6 casas. Então o ponto está aqui e vai andar 6 casas para a direita, da direita para a esquerda. Então contando, primeira casa é o 3. Então o ponto passa à frente dele. Segunda casa, terceira casa, quarta casa, quinta casa, sexta casa. Aí o ponto assume a sua posição original. Então vem o 0 na parte inteira. Quantas casas ele andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, a primeira casa está completa, que é 3. Só que as outras casas estão vazias. A casa não pode ficar vazia. Para ela não ficar vazia, cada casa é completada com 0. Aí nós temos, então, 0.0000035. Pronto, esse ponto já não existe mais aqui. Ele passou para lá. Saiu daqui, foi para lá. Então a escrita do número na forma notação científica para o número normal tem que fazer isso. Se eu tiver com expoente positivo, eu vou trazer zeros, acrescentar zeros a esse número da esquerda para a direita. Então eu vou aumentar esse número. Se eu tenho um expoente negativo, eu vou contar da direita para a esquerda a quantidade de casas. Eu vou acrescentar zeros à frente do número, com um ponto lá no início de tudo. Com um ponto na frente do primeiro zero, que vai finalizar a contagem que eu tenho de expoente aqui. Então, essa formação, você ter o número na notação científica e voltar ele ao que ele é real, o número normal. Então, voltando de novo aqui o livro. Aí nós vimos a formação dos números, tanto indo para a notação científica, quando saindo da notação científica. E agora nós temos o quê? Operações com o número decimal. O que é o número decimal mesmo? É o número que está depois do ponto, depois da vírgula. Então, nessa condição, nós temos as mesmas operações que nós fizemos com os números inteiros. Essa parte aqui, nós temos a primeira, que é a soma com o número decimal. Fazer a adição de números com a numeração decimal. Como é que eu faço isso? Então, a soma de diferentes parcelas de números decimais tem de ser alinhadas verticalmente, pelos mesmos tipos de grandeza. Isto é, as unidades com as unidades, dezenas com dezenas, e as centenas com as centenas. E assim vai. O que acontece aqui? Nós temos 12.258 mais 0,05569 mais 2 mais 0,94 mais 2010. Então, o que ocorre nessa condição, que ele diz aqui, manter com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim vai. Porque você vai respeitar a posição da vírgula ou do ponto. Aqui, no caso, nós vamos usar o ponto como separação. E aí, então, nós teremos que fazer o mesmo que foi feito aqui, na subtração aqui da
com o número decimal. Aí você pensa, como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? Vou trazer de novo aqui na lousa para não ter problema. Não vou dizer que vou pegar os mesmos números, porque não dá para decorar esses números. E essa apostila só tenho ela nesse formato digital. Vou pegar alguns números, colocar alguns números aqui fáceis de trabalhar com ele. Bem mais visual para a gente vai desenvolver aqui. Funciona bastante com qualquer coisa. Então, se eu pegar lá esses números aqui, temos 3 inteiros mais 4,56 mais 7,125. Aí você fala assim, bom, isso aí podia ser unidade de quê? Medida de quê? Bom, colocar como medida de uma peça, ou de peças. Você tem 3 mais 4,56 mais 7,125. Como é que eu vou fazer isso? Aqui, a gente vai trabalhar na construção desses números na forma correta. O 3 inteiros aqui, nós vamos colocá-lo depois. Vamos pegar o maior número que está aqui. Pela visão clara, ele é o maior número. Então, nós temos 7,125. O que acontece agora nessa condição? Quem é o próximo número? 4,56. Nós estamos usando inteiro com inteiro, decimal com decimal, centésimo com centésimo. E agora vem o 3 inteiros. O que a gente percebe? A soma desses números aí vai ser fácil fazer. Só que o 3 inteiros não tem nada. Então o que acontece para eu trabalhar com essa brincadeira? Para eu não ficar com esse monte de buraco, a gente acrescenta zeros nos espaços vazios. O 3 não tem nada, então vou colocar ponto para ele, 0, 0, 0. Então você observa que 3 inteiros, eu não posso colocar ele no último aqui na posição, porque ele não é decimal. Ele é inteiro. Vai ficar embaixo do inteiro. Aí eu tenho ponto abaixo de ponto, que respeitando aqui a ordem que ele colocou lá. Inteiro por inteiro, décimo por décimo, centésimo por centésimo, e assim vai. A operação proposta para esses números é a adição. Aí a gente faz a adição normal, independente de ter o ponto ali. 5 mais 0 dá 5. 2 mais 6 dá 8. 1 mais 5 dá 6. Aqui você pode alternar. Não tem problema você alternar ali não. Tá? O que acontece fazendo isso daí? 7 mais 3, 10. Mais 4, 14. E o que ocorre agora? Olha o que acontece. Ponto, embaixo de ponto, desce ponto. Então, somando 3 inteiros com 7 inteiros, 125, com 4 inteiros e 56 centésimos, nós temos o resultado final em 14 inteiros, 685 milésimos. Então, você trabalhou com a adição de números decimais. Então, você respeitou os pontos, respeita as posições e você tem um cálculo com eles. Tá bom? Tá dando mais 10 minutinhos aqui pra gente aqui. Dá pra gente ir finalizando o trabalho com o livro aqui. Bom,
trazer de novo, mais uma vez, o livro. A adição e a subtração funcionam da mesma forma. Então, nós fazemos o quê? Inteiro com inteiro, inteiro embaixo de inteiro, ou unidade embaixo de unidade. Décimos e centésimos. E nesse caso aqui, nós vamos colocar quem? Acrescentamos 0 zeros para tampar o buraco que sobrou e fazemos a subtração normal. Então, R$2 tira 94 centavos, vamos ter quem? 200 centavos menos 94 centavos. Isso vai nos voltar quanto? R$1,06. Então, essa brincadeirinha aqui nos dá essa condição. A multiplicação com os números inteiros, ou melhor, com os números decimais, ela funciona muito bem. Muita gente tem medo de fazer ela por causa do ponto, do número decimal ali aparecer. Mas como é que a gente vai fazer esse trabalho e não ser tão dificultoso? De trabalhar com ele de maneira tão ruim. A gente funciona o trabalho dele dessa forma. Trabalha os números como se fossem inteiros normais. Sem pensar na vírgula. Sem pensar nessa bendita casa decimal. Trabalhamos com 35 vezes 15. Simples. Depois, no final, se eu contar essa vírgula, você vai devolver ela. Então, nós temos lá 5 vezes 35 dá 175. 0 aqui, que aqui não foi colocado, mas o espaço vazio vai ser 0. 1 vezes 35, 35. Então, somando tudo, 525. Ah, mas aí eu tenho essa casa decimal. O que eu faço com essa casa decimal? Olha bem, quantas casas são decimais aí? Apenas uma. Então, eu vou contar essa uma casa, da direita para a esquerda, contamos essa casa decimal. Então, ao invés de eu ter apenas 1,5, ou melhor, 525, se fosse por 15, eu terei o valor de 52 inteiros com 5 décimos. Então, isso que é a multiplicação com os números decimais, com a numeração decimal. Então, normalmente, o que a gente faz? Trabalha com ele como se fosse o número inteiro. Normal. Não se preocupa com isso. Trabalhando com ele como se fosse o número inteiro, você simplesmente vai fazer. Eu vou pegar esse número, vou fazer a multiplicação dele, vou obter esse número, aí depois eu devolvo lá a vírgula para o número, como apareceu aqui esse elemento em vermelho aqui, e aí eu vou fazer o quê? Vou contar. Eu tenho apenas o 5 como décimo. Então é uma casa só. Então da direita para a esquerda, contamos essa casa decimal. Então de 525 ficamos com 52,5. Já a divisão com o número decimal, ela é mais fácil do que trabalhar com a multiplicação. Em algumas coisas que a gente pode analisar. Mas para a gente não ficar perdendo muito um conceito só de falar aqui, vamos pensar no número aqui. Sei que só falta 5 minutos de vídeo aqui, mas a gente tem uma base de informação. Então, usando a multiplicação, a adição e a subtração funcionam da mesma forma. Então, se eu pegar lá, que nem temos o 35, que multiplica 1,5. Aí você vai assim, pô, peraí, como é que eu vou fazer essa multiplicação? Bom, olha somente os números. Então, nós temos aqui 35, que multiplica 15. Momentaneamente, se elimina um ponto. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. Aqui vou trabalhar com a parte 10, como se fosse dezena. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Somando. 5 e nada, 5. 7, 5, 12. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Com mais 3,
5. Se fossem os dois números inteiros, nós teríamos então aqui o quê? Nós teríamos aqui 525. Devolvendo lá o ponto para o elemento aqui, separamos então uma casa decimal. O que eu faço com essa casa decimal? Eu desço ela aqui, vou andar da direita para a esquerda, uma casa. Então, nessa andar uma casa, eu vou ter ponto à frente dessa casa decimal. E aqui nós encerramos essa condição da multiplicação entre dois números, entre um número decimal, um número com um número decimal junto, e um número inteiro. Então, nessa condição, nós temos essa finalização aí. Tudo bem? Até aqui está tudo fácil? Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Tranquilo. Ô, professor, eu ainda não tenho a apostila. Eu ainda não tenho acesso ao livro. Você não pegou? Não, lá no meu portal não está aparecendo ainda para mim. A mim também não. Não tem como falar com... Acho que eu não sei se é o Jardel ou se é a Priscila que faz isso. Eu vou perguntar com eles lá. Aí amanhã eu passo um feedback para vocês a respeito disso daí. Tá. Tá bom? Esse Porque livro fica bem claro. é ruim ficar sem o livro, né? Não ter É, o assunto ali para vocês dar uma olhada, ver o que já foi feito. Tudo bem que eu vou colocar, vou editar o vídeo para vocês terem na mão lá naquele canal que eu anotei para vocês. Mas eu vou amanhã, valeu. então amanhã eu faço a pergunta direitinho com o Jardel e com eles lá a respeito disso daí. Eu já dou um feedback para vocês depois. Não precisa ser nem Tá na bom. hora da aula. De repente eu dou um feedback ou eles dão um feedback para vocês pelo grupo, tá bom? Eu falo com Tá eles bom. amanhã, já peço para eles entrarem em contato com vocês no grupo. Gente, eu vou agradecendo a presença de vocês, deixar vocês descansarem também, porque alguns já trabalharam hoje de manhã, à tarde, já fizeram bastante serviço aí. Tem a noite agora para descansar. Obrigado pela presença. Desculpa alguma coisa. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Fiquem Valeu, com Deus. professor. Valeu, professor. Valeu pela presença aí. Diga. Boa noite aí. Boa noite, bom descanso. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Eles não sabem, não sabe.